Boa noite, olá, secretários, assistentes, assessores. Estamos aqui de novo na nossa terça-feira, falando com vocês sobre o nosso propósito para a cada dia deixar mais fácil e tangível para vocês como fazer a mensuração de resultados. É sempre um prazer falar com vocês, agradeço quem está junto, quem já está entrando, Neuza Maria, muito obrigada, as demais pessoas que vão entrar com a gente. E, como eu sempre falo, mensurar resultados é um propósito que eu tenho, e esse propósito é fazer com que a maioria dos profissionais secretários saibam fazer isso. Então, hoje, meu objetivo maior é ensinar secretários, assistentes, assessores a mensurarem seus resultados e seu trabalho no prazo de 60 dias e, com isso, conquistarem o respeito e o reconhecimento da empresa e dos gestores. Estamos trabalhando nisso já há alguns meses, aqui nas lives com vocês. Fizemos já a jornada dos indicadores, então muita gente evoluiu na questão de como fazer. Muitas pessoas vão fazer o curso, que também é um curso mais completo sobre tudo que nós já desenvolvemos nesse sentido. Mas, mesmo assim, muita gente me pede: Beth, eu ainda não comecei a mensurar. E, para falar a verdade, mesmo assistindo algumas lives, eu ainda tenho dúvidas de como começar essa mensuração. Eu ainda tenho dúvidas por onde começar, o que eu devo fazer primeiro. Então, como algumas pessoas tiveram essa mesma dúvida, e eu estou aqui para ajudar e para deixar os meus clientes, secretários, assistentes e assessores executivos confortáveis, motivados a mensurar, eu resolvi fazer uma live para a gente deixar isso mais prático, mais fácil, ok? Lógico que nós não estamos falando de uma coisa simples, gente. Não é simples mensurar os resultados. Se fosse simples, o secretariado já teria desenvolvido isso há muito tempo, os RHs das empresas já teriam também, os cursos de secretariado já teriam desenvolvido. Então, não é realmente uma coisa fácil, ok? Mas é uma coisa possível a partir do momento que nós escolhemos fazer isso, colocamos. A internet sempre nos surpreende, né? Então, antes da gente continuar, vamos falar que o que nós precisamos sempre é de flexibilidade, adaptabilidade, porque por mais que a gente treine, verifique, faça todos os acertos, ela ainda nos surpreende, principalmente nesse horário, né? Que é um horário muito concorrido. Mas nós já aprendemos a lidar. Aquilo que a gente não tem controle, aprendemos a lidar, respiramos, e daqui a pouquinho estamos ampliando com a live que a gente quer fazer, ok? Bom, vou voltar um pouquinho, porque eu acho que algumas pessoas não pegaram, justamente porque saiu um pouco do ar. Então, qual é a reivindicação de algumas pessoas que fazem parte da nossa categoria, secretários, assistentes, assessores, mesmo tendo assistido algumas lives? Muitos me compartilham que, mesmo assistindo algumas lives a respeito, mesmo com todas as orientações que eu já possa ter dado, eles ainda têm dúvida. Como eu começo? Por onde? Né? Então, como o nosso papel é facilitar, fazer com que todo mundo se motive a mensurar, nós escolhemos fazer uma live sobre isso. Sobre como deixar mais fácil, ok? O mais fácil é no sentido de dar uma diretriz, de facilitar o caminho, o planejamento da mensuração. Mas nós sabemos que não é algo simples, que é algo fácil. Se fosse fácil, já estaria desenvolvido por todos os profissionais, já estaria desenvolvido em todos os RHs das empresas e, além de tudo, estaria também já na grade curricular dos cursos de secretariado, tanto de nível técnico como de nível superior. E nós sabemos que
apenas pelo que nós conhecemos, apenas uma escola do Rio Grande do Sul e uma de São Paulo já estão incorporando isso nas grades curriculares, e para nós é um motivo de muita, muita alegria, porque é isso que nós queremos para a categoria, que a partir do momento que escolheu o secretariado, entrou no secretariado, o curso já ofereça, e depois que as empresas que vocês vão trabalhar também já tenham isso institucionalizado. Essa vai ser a glória, né? A glória que eu quero muito participar, mas se eu não participar desse momento, eu vou deixar o legado. O legado, porque eu sei que muita gente já fez a lição de casa, está aprimorando a lição de casa, e para mim é um motivo de muito orgulho já ter formado pessoas que compraram a bandeira, pegaram a bandeira, evoluíram com a bandeira e estarão no meu time de pessoas que vão ser os multiplicadores dos indicadores de resultado, ok? Quero agradecer as pessoas que estão entrando, muito obrigada. Kátia, secretariado Inspiração, doutor Gentil, entraram antes algumas pessoas que eu não consegui ver o nome, mas já já a gente fala e agradece a presença de todos vocês, ok? Bom, então, vamos lá, né? Vamos fazer uma forma que facilite para vocês, ok? E eu vou usar aquilo que vocês, como profissionais, já usam no dia a dia, para que isso seja mais tangível para vocês, ok? Então vamos pensar o seguinte: todo trabalho, todo projeto que nós fazemos, nós precisamos de planejamento. E eu quero que vocês pensem em uma semana de planejamento, ok? Então vamos imaginar que a semana que vem, a partir da segunda-feira, vocês já comecem o planejamento da mensuração de resultados. Eu pensei primeiro numa semana. Na quinta-feira nós vamos falar de um assunto muito similar a este, daí eu complemento esse planejamento, ok? Nós vamos falar primeiro dessa semana inicial, para que você dê o start e comece já a sua motivação, ok? Bom, então, começando na segunda-feira. Então, eu vou escolher 2 dias para que vocês observem, ok? Então, segunda e terça-feira serão os dias da observação. Vamos imaginar que essa observação vai acontecer junto com o seu expediente, ok? Você não vai parar 2 dias para observar e deixar de atender os seus clientes, atender as demandas do seu gestor, das equipes, da sua rotina normal. Você vai continuar fazendo tudo isso. Só que você vai planejar dentro desse cenário de entregas qualitativas, do seu ritmo e da sua demanda, agregar uma postura de observação, ok? Então, o fato novo, na segunda e na terça, além das entregas, além do gerenciamento das informações que você já faz, além de atender as demandas dos gestores, você também vai ter uma postura de observação. E essa postura é determinante para que você inicie a sua mensuração de resultados. O que você vai observar nesses 2 dias, segunda e terça? Eu vou deixar os 2 dias com a mesma tônica, com a mesma característica e com o mesmo foco. Por quê? Porque eu sei que você vai ter momentos de observação. Não vai ser segunda e terça inteirinhos, né, para você observar. Vão ter momentos de observação. Então, por isso que eu estou colocando segunda e terça, ok? Que momentos do dia você vai iniciar a sua observação? Isto é você que vai escolher, ok? Porque você vai ter que usar o seu conhecimento do seu ambiente, o seu conhecimento dos momentos em que você pode agregar execução com observação, e você vai ter também uma outra função junto com a observação: fazer anotações, ok? Só que não precisa se preocupar em fazer anotações completas. É como se você estivesse observando e, paralelamente, fazendo um brainstorm de tudo aquilo que você observa, ok? E o que você vai observar? Você vai observar, principalmente, quais demandas são feitas para você,
ok? Então, quem já participou da jornada dos indicadores recebeu um formulário. Mas eu vou dar de bônus esse formulário para quem fizer uma mensagem no meu Instagram Direct e falar que assistiu essa live de hoje. Então eu vou dar esse formulário que pode facilitar para muitos de vocês esse início de mensuração. Por quê? Porque você vai ter a observação e, paralelamente, você já vai ter um formulário que constam todas as atividades, ou pelo menos 90% das atividades que são feitas pelo profissional de secretariado, ok? E aí você vai confrontar, conferir as informações, o que vai ser mais fácil. Enquanto você não tem o formulário, que foi desenvolvido com muito carinho e pensando nas atividades clássicas, nas atuais, nas atividades que são pontuais, e pensando em todas as características dos negócios, mas dando uma liberdade para flexibilidade e para vocês completarem aquilo que falta, como também não utilizarem aquilo que não faz mais parte da sua rotina, ok? Então, observação. Papel do lado, ok? Seu caderno ou papel, o que você quiser. Você vai observar primeiro quais são as demandas que são feitas para você, ok? Então, esta observação é importantíssima. E é importante que você anote se as demandas se repetem ou se são demandas únicas. Então, demandas que se repetem, demandas únicas e demandas que são pontuais, que normalmente não aparecem no seu dia a dia, ok? Então, abra, né, alguns espaços. Demandas rotineiras, demandas que são pedidas uma vez por dia, demandas pontuais, e vai anotando e observando. No momento que você observa, você vai ter o feeling de perceber: é uma demanda operacional? É uma demanda que vai me exigir uma pesquisa? Eu vou ter que elaborar algum documento? Então, com essa observação, você vai anotar o que for possível. Lembre que a anotação nesse dia não é a coisa mais importante. Você está fazendo um brainstorming. Muitas vezes você pode só colocar uma palavra que vai remeter você à atualização e depois o complemento dessa redação, ok? Então, nos momentos que você tiver no dia, eu imagino que você possa ter 3 ou 4 momentos de observação, com um pouco mais de foco, um pouco mais de atenção. E quando você não tiver foco, mas vier uma ideia, porque quando a gente ativa os nossos neurônios com foco num determinado assunto, a gente começa a ter ideias também, né? É como se a gente estivesse acionado um botão novo e esse botão começa a fazer links, a fazer associação. Então, todas as ideias que surgirem, anote, sem se preocupar com começo, meio e fim, sem se preocupar com prioridade das ideias, sem se preocupar em organizar as informações. Segunda e terça são dias de observação, ok? O que é importante junto com a observação? Se você puder fazer duas paradas durante o dia, primeiro período, né? Dá uma olhadinha no que você anotou. No final do dia, também, se você conseguir anotar, né? O que foi diferente da manhã, o que foram coisas repetitivas, onde você gastou mais tempo, onde você teve mais interrupção. Junto com as observações das demandas, anote também as interrupções, tanto dos clientes internos como dos seus gestores e outras que possam acontecer. Por quê? Porque isso também vai influenciar nas variáveis que vão fazer parte da sua mensuração, ok? Então, segunda e terça, nos momentos possíveis, vamos imaginar 2 momentos de manhã e 2 à tarde, que você possa parar um pouquinho suas ideias, ok? Então, sair um pouquinho fora, mas acho que não perdemos muito. Então, você vai anotando tudo que surgir, sem preocupação com a ordenação dessas ideias, ok? De manhã e à tarde, quando você for fechar o período, ok? Procure dar uma olhada para ver o que se repetiu,
se teve alguma coisa que apareceu só uma vez, e assim por diante, ok? Então, segunda e terça, o foco é observação aliado ao seu expediente de entregas, ok? A observação não pode atrapalhar o seu expediente, mas também quando você planeja observar, é importante que a sua cabeça esteja também reservada para esse foco, para você se animar, ok? Quando a gente consegue fazer uma tarefa, quando a gente planeja e faz uma tarefa, nós alimentamos dentro de nós uma química nossa, uma química do nosso neurotransmissor. E a nossa dopamina, que é o neurotransmissor que dá vontade, que dá motivação, ele se alimenta quando a gente consegue fazer. Então, se na segunda-feira você teve a oportunidade de ter 4 momentos de observação, 1 minutinho para você olhar o que se repete, no final da tarde também, você já pode ter um momento de satisfação. Puxa, cumpri a tarefa, né? Segunda-feira foi ótimo. Na terça, também continua a observação. Mas antes de começar as anotações da terça, olhe as suas anotações da segunda, ok? Porque é importante que você já comece a fazer uma analogia daquilo que se repete, daquilo que é mais complexo, daquilo que é prioridade alta, prioridade média ou prioridade baixa, por enquanto, observação, ok? Então, mas da segunda para terça, se a gente puder evoluir 10%, você também já vai sentir um ganho na sua produtividade. E você vai continuar na terça da mesma forma, ok? Então, vamos continuar com 2 momentos de observação de manhã, 2 à tarde. Esse é o mínimo que eu recomendo. E você pode adaptar isso ao seu ritmo, ok? Se der para fazer mais, maravilha. Se não der, procure se comprometer com 2 momentos de manhã e 2 à tarde. Esses momentos podem ser de 5 minutos, 3 minutos, mas momentos focados, ok? Que você está realmente iniciando o seu planejamento da mensuração. Tudo bem? Então, segunda e terça, ok. A quarta-feira já vai ser com um enfoque diferente. Na quarta-feira, você vai começar a organizar as suas informações, ok? Então, você vai olhar tudo que você anotou e vai procurar, dentro dessas anotações, já observar aquilo que tem prioridade, aquilo que é repetitivo, e você pode anotar, sem ter que passar limpo ainda na quarta-feira, mas você pode ir anotando do lado de cada observação, você pode colocar letras, ok? Então, naquilo que você sentir, anotei, é uma coisa prioritária, vou colocar um A. Numa outra tarefa, é uma tarefa operacional de complexidade média, vou colocar um B. E no C, você vai colocar as coisas que são mais, que podem esperar, que você pode negociar o prazo maior, etc. Então, aquelas anotações da segunda e terça, ainda sem ordenar, ok? Para você não perder tempo, você vai reler e vai classificar aquilo que é prioridade alta, o que é prioridade média, o que é prioridade baixa, e vai também observar, junto com as prioridades, como a atividade se comportou durante o dia, se foi uma atividade que foi demandada mais de uma vez. E aí você vai colocar do lado o número, ok? Então essa atividade, ela foi demandada de manhã e à tarde também, então 2 vezes. Esta aqui foi pontual, e essa aqui se repetiu muito. Vamos supor que seja mensagem de WhatsApp, mensagem de Skype, mensagem da plataforma que a sua empresa usa, ou telefonemas, ok? Então, aquilo que é mais simples, mas é mais repetitivo, procure também ver quantas vezes se repetiu, sem se preocupar ainda com a exatidão, ok? Então, na quarta, você vai ter a primeira ordenação, mas ainda uma ordenação que você não está se preocupando naquela ordem correta. Vai ser só uma ordenação de prioridades, número de vezes e assim por diante, ok? Então, quarta-feira já planejamos também.
Na quinta-feira, eu acho que você já tem elementos para começar a fazer uma ordenação mais organizada. Sabe aquela ordenação de secretária? Então você vai pegar ou seu caderno, ou se quiser já fazer no computador, vai depender do tempo que você tem e da disponibilidade, você já vai anotar tudo que é A. Então, todas as atividades A, que são de alta complexidade, você vai anotar primeiro, depois as de média complexidade e as de baixa complexidade ou prioridade, ok? Então, você já vai fazer a primeira ordenação, em termos de prioridades. Depois, dentro daquelas que são prioridades, você pode já numerar quantas atividades prioritárias com alta prioridade eu anotei na segunda e na terça, ok? Quantas atividades? Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Quantas de média e quantas de baixa complexidade ou prioridade. Então, já tem 3 blocos que você já anotou, ok? E dentro de cada bloco, você também tem uma anotação do dia anterior, daquelas que se repetiram, ok? Então pode ser que uma tenha se repetido 2 ou 3 vezes, outra foi pontual só para aquele dia, e outras se repetem muito mais porque são aquelas mais operacionais e que fazem talvez parte da comunicação, ok? Então, quarta-feira, né, você já começou a ordenar de uma forma mais organizada e na quinta-feira agora, né, você vai, além dessa organização que já está em prioridade, tem a prioridade A, prioridade B, prioridade C e já algumas coisas que se repetem, na quinta-feira você vai ter uma opção. Acho que eu vou ter que mudar o horário das nossas lives. Esse horário é muito concorrido. Por ser muito concorrido, a internet cai. E às vezes cai e volta rápido. Às vezes demora um pouquinho mais. E aí eu tenho que repetir. E eu não sei exatamente, né, o que vocês pegaram, o que vocês perderam. Então eu vou pedir desculpa se eu repetir alguma coisa que eu já tenha falado, ok? Então vamos fazer um retrospecto. Porque daí a gente acaba fazendo o primeiro resumo, e daí a gente continua. Nós tentamos também fazer retrospectos, e vamos pensar para a semana que vem se a gente mantém esse horário ou muda para um horário que é menos utilizado, ok? Bom, então no retrospecto você vai ter uma semana de planejamento inicial para a sua mensuração. Segunda e terça vão ser os dias de só observação e as anotações vão ser anotações como brainstorming. Tudo que surgir, qualquer ideia você vai anotando. Por quê? O brainstorming é super importante porque ele dá um comando para o nosso cérebro. Já startei um foco e as ideias começam a surgir a partir do momento que eu dou esse comando, ok? Então, segunda e terça, observação. Nós sugerimos 2 momentos de observação no período da manhã, 2 momentos de observação no período da tarde e um pequeno fechamento no primeiro período e um pequeno fechamento no segundo. Para quê? Para você ter uma visão, né, do que você já anotou e daquilo que você já pode fazer uma primeira organização, ok? Então, na terça-feira, você já pode começar a fazer uma prévia classificação, sem ainda se preocupar com certo ou errado, e sem se preocupar com uma ordenação, daquelas ordenações que a gente faz, né, com prioridade A, com tudo organizadinho, como o secretário e assessor faz. Vamos ainda usar o estilo brainstorm. Então, naquelas anotações que você fez, que não precisam estar ordenadas, mas você já vai ter uma noção do que você observou na segunda, você vai marcar do lado com as letras ABC. A Astrid falou que usa também. Eu também uso a Astrid, ainda hoje continua sendo super, super válido, né? Então, você vai anotar do lado de cada observação que você fez, se é uma atividade com prioridade A, que é a de maior prioridade,
se é uma de prioridade B, que é média prioridade, e se é uma prioridade C. Vai anotando do lado, ok? Sem nenhuma preocupação ainda em passar nada limpo. Vamos otimizar o tempo. Ok. Além disso, na terça-feira, você também pode marcar se alguma delas se repetiu, ok? Então, se teve alguma que se repetiu 2 ou 3 vezes, se você teve aquelas que são de média, né, ou baixa prioridade, mas que elas aparecem muito durante o dia, porque pode ser as coisas de comunicação, né? Pode ser os WhatsApps que você recebe, os telefonemas, ou alguma comunicação por alguma ferramenta ou plataforma que a sua empresa usa, ok? Então, do lado você vai anotar, sem se preocupar com o número exato, mas já falando algumas coisas que você teve condição de observar segunda e terça, ok? Então, segunda e terça, palavra mágica, observação, aliada às demandas do seu expediente. A observação não pode atrapalhar, você está agregando. Isso vai exigir de você uma postura de maior atenção, ok? Se você planejou fazer isso, procure não justificar se você não conseguir fazer, ok? Procure pensar, o meu expediente vai ter sempre esse ritmo. Se eu não começar a fazer hoje, eu não começo a fazer nunca. Então, mesmo com esse ritmo, eu vou procurar fazer as observações. Se não der para eu fazer, como a Beth está sugerindo, 2 vezes de manhã ou 2 à tarde, eu vou fazer o que der, ok? Vamos combinar assim? Porque aí você estabelece o seu ritmo e não para se alguma variável acontecer diferente. Tudo bem? Bom, quarta-feira. Quarta-feira vai ser o dia da primeira ordenação. Você já na segunda e terça anotou e do lado você fez uma prévia classificação. A, B, C, nas atividades. Então você já pode começar a passar a limpo, ok? Então você vai anotar todas as As, todas as Bs e todas as Cs. Então já começa a ter uma ordenação e você já começa a ter ideia quais são, né, as atividades que se repetem mais. As de prioridade alta, média ou as prioridades baixas, ok? Então você já pode começar a perceber, puxa, essa aqui foi pedida 2 vezes. Essa aqui, acho que foi só uma vez hoje e na segunda também só uma vez, ok. E essa de prioridade baixa, acho que se repetiu muito. Ah, por quê? Porque é a forma que a gente se comunica, ok, tá? Então você já vai começando a ordenar e já está identificando prioridades. Então você já subiu um pequeno degrau, ok? Então, além da observação e das anotações brainstorming, você já passou para a primeira ordenação, observando a classificação que você fez, e você também pode já verificar se você fez uma classificação adequada. Porque no outro dia, era como brainstorming, você pode ter tido, né, uma percepção diferente da do outro dia que você está fazendo com mais calma. Tudo bem? Então, quarta-feira, primeira ordenação. Na quinta-feira, você continua ordenando, mas eu já quero subir mais um patamar, ok? Na quinta-feira, eu quero que você comece a treinar a atitude de estimar, que eu tenho percebido que é a área que dá mais trabalho para o profissional. Dá mais trabalho ou é mais difícil dele entender como deve fazer, ok? Então vamos treinar isso na quinta-feira. Para estimar, você não vai olhar toda aquela sua lista enorme, ok? Você vai escolher aquela atividade que você viu, que se repete, e possivelmente ela vai repetir de novo. Então, aquela que você perceber que se repetiu também na quinta-feira e foi uma atividade que todos os dias ela foi solicitada, você vai começar a estimar o tempo que ela leva, ok? Então, você vai anotar no começo o tempo, né? A hora que você começou a fazer. Não se preocupe com as interrupções, porque vão acontecer. Lembre-se, a gente não põe um cronômetro
por isso que a atividade de estimar é mais difícil. Então pode ser que você anote lá, comecei a fazer essa atividade 10h15, ok? E durante a execução dessa tarefa foram feitas outras. Você parou para atender uma mensagem, um telefonema, etc, etc. E às vezes quando você vai terminar a sua atividade, você marcou lá 10h50, ok? Mas você sabe que você não levou das 10h15 às 10h50 para fazer isso. Então é a hora mais difícil, você vai estimar. Bom, eu parei quantas vezes para atender telefone, para responder o WhatsApp, para fazer isso? Estimativa, média. Então, é essa capacidade que a gente tem e nós não estamos chegando no número redondo. Nós queremos chegar em médias, ok? Então, vamos imaginar, você começou a atividade 10h15, ok? Quando terminou, você viu que era 10h50, mas você fez várias coisas no meio e teve várias interrupções. Então você calcula mentalmente essas interrupções e você faz uma estimativa. Bom, eu levei exatamente 20 minutos para fazer isso, uma média de 20 minutos. Anota essa estimativa, ok? Então você, na quinta-feira, você está usando a estimativa, você está saindo daquele plano de só observar, você está fazendo o exercício mais difícil, que é mensurar quanto dura uma atividade que se repete, que foi pedida segunda, terça, quarta, e na quinta também está sendo pedida, e você vai começar a pensar no horário que eu comecei, no horário que eu terminei, mas o que aconteceu no meio? Porque essa é a característica da nossa função. Dentro da nossa função, a gente não consegue fazer uma coisa até o fim sem uma interrupção, sem um atendimento, sem uma chamada do gestor. Então, essas interrupções e essas tarefas que acontecem simultaneamente, você tem que considerar para chegar numa estimativa de tempo. Então, essa é a atividade mais difícil que eu considero. Por isso que na quinta-feira, você vai escolher mensurar a estimativa, uma tarefa de cada prioridade, ok? Então, você começa a estimar a tarefa, que foi a de prioridade A e que se repetiu. Depois, uma tarefa de prioridade B, que é aquela média, e uma tarefa da prioridade C. Se não der para fazer a C, faça só uma da B e uma da A, ok? Para você já começar a ter ideia. Puxa, né? Essa atividade leva 20 minutos e ela se repete todo dia. Então você já começa a fazer ligações com o seu tempo, com a quantidade, com as unidades de medida que você vai usar, ok? Então na quinta-feira é o exercício de estimar o tempo. Na sexta-feira, né? Então na sexta-feira você já tem vários indicadores para fazer os seus indicadores, ok? Então você tem algumas variáveis importantes. Você já sabe as tarefas que se repetiram nessa semana, que a prioridade é A, já sabe aquelas que são B e já sabe as que são C. E você conseguiu ter a estimativa de duas tarefas, uma da A e uma da B. Caso tenha sobrado tempo, você também mensurou uma da prioridade C, ok? Então, na sexta de manhã, você vai observar que você já tem algumas variáveis para começar a ordenar a sua mensuração e você vai poder acrescentar mais alguma coisa ainda, ok? Então, mensurou o A, mensurou uma do B, o C não sabemos se você conseguiu, mas aqui já dá para você estabelecer que unidades de medida você vai usar para continuar o seu trabalho, o seu planejamento até fechar sexta-feira, ok?
Então, vamos supor que a prioridade A tenha sido fazer um relatório, ok? Eu estou aqui usando de ficção, ok? Você que vai traduzir isso na real, o que foi realmente uma demanda real. Então, vamos supor que você teve que fazer um relatório, era um relatório importantíssimo para a diretoria. Esse relatório se repetiu, você fez uma estimativa de tempo, então você já pode começar a ter quase certeza que para esse indicador de resultado, esse relatório que se repetiu e que é importante, que é para a diretoria, para uma reunião, você vai poder usar duas unidades de medida. Quantidade, ok? Porque ele teve na segunda, teve na terça, teve na quarta, teve na quinta, ok? É um relatório importante, mas que a cada dia vão acontecendo dados importantes que vão ser usados, né, na reunião de diretoria, ok? Então, se ele se repetiu, eu posso usar quantidade. E, como eu já fiz também uma estimativa de tempo, eu posso usar a outra unidade de medida, que é tempo. Então, quantidade, ok? Tempo. Então, são duas unidades de medida que essa prioridade A você vai poder usar, ok? Então, vamos pegar esse exemplo, que se repetiu segunda, terça, quarta e quinta. Então, quantidade de relatórios, 4, que você fez essa semana, ok? Pela sua estimativa, quando você fez o exercício da mensuração, mesmo que tenha havido uma pequena defasagem entre uma e outra, você anotou a estimativa de 20 minutos, ok? Tudo bem? Então, 4 relatórios com a estimativa de tempo de 20 minutos. Então, você já pode chegar numa média dessa atividade. Então, a quantidade por semana dessa atividade são 4. Eu gastei 20 minutos. A internet nos deixou de novo. Realmente vou ter que mudar o horário. Bom, então, vamos ver se na sexta-feira, que eu já tinha começado a falar, então nós pegamos a atividade que é a prioridade A, que é um relatório que tem que ser feito diariamente e vai para a diretoria. Ele foi solicitado segunda, terça, quarta e quinta. Então, ele foi demandado 4 vezes na semana. E você fez uma estimativa de tempo e você viu que a média é 20 minutos para fazer esse relatório. Mesmo que na terça, na quarta, tenha tido uma pequena defasagem nesse tempo, nós estamos falando em média. Então, não precisa se preocupar com essa pequena diferença que possa ter, ok? E você já pode ter, no final dessa semana, uma mensuração quase que completa. Então, esse relatório, que é a prioridade A, eu fiz 4 na semana e cada um demorou uma estimativa de 20 minutos. Então, no final, eu tenho uma estimativa geral de 80 minutos. Então, na semana, eu gasto 1h e 20 minutos para fazer essa prioridade. Ok? Então, já começa a ficar mais claro, né? Porque a partir do momento que você tem a noção de uma prioridade, viu que ela se repete, conseguiu fazer uma estimativa de uma, você já consegue começar a multiplicar essa estimativa. Então, na sexta, se você conseguir, além dessa, fechar também uma prioridade B, vai ser maravilhoso, ok? Então, vamos ver na listinha da B uma prioridade que ela só aconteceu 2 vezes na semana, ok? Ela foi solicitada terça e foi solicitada quinta, só 2 vezes. E na hora que você fez a estimativa, você viu que gastou em média 15 minutos para fazer essa prioridade. Então, aqui também você vai poder usar a unidade de medida quantidade e a unidade de medida tempo. Então, se eu fechar a semana nessa prioridade B,
eu vou ter uma quantidade de 2 e o tempo de 30 minutos. Ok? Então, nessa prioridade B, eu já consegui mensurar isso também. Então, você já começa a pegar o ritmo da mensuração, já começa a identificar na prioridade A, né, uma que você mediu, depois você pode escolher uma outra, o processo acaba sendo o mesmo, mas vamos supor que a segunda prioridade A que você vai pegar, que ela não seja uma prioridade de uma etapa só, seja uma prioridade que você tem que montar o processo. Então pode ser que nesta sexta-feira não dê tempo de você fazer isso, mas você já identificou, dentro das prioridades A, tem uma que não é como essa, que eu só conto a quantidade de relatórios e sei a estimativa de tempo. Essa prioridade da minha lista de A, ela exige um processo. Por quê? Porque ela tem várias etapas. Vamos supor que, dando um exemplo, que seja uma reunião de diretoria para apresentar exatamente esses relatórios, ok? Então, para montar uma reunião, você vai ter algumas etapas, então você tem que montar o processo. Você vai ter que saber que horário vai ser a reunião, quantos vão participar, vai ter que enviar o convite, vai ter que enviar a pauta, vai perguntar para o seu gestor se além, né, daquele relatório vai ter mais alguma coisa, se ele precisa de ajuda, se a reunião vai ser online, ok? Que agora a gente está no híbrido, então hoje eu vou te dar as duas opções. Pode ser no presencial, se vocês já voltaram a ter algum dia presencial, ou pode ser no online. Se for no online, qual ferramenta que eu vou usar, qual link que eu vou enviar e se eu vou participar ou não. No presencial, eu já não vou usar nenhuma ferramenta, nenhuma plataforma, mas eu vou ter que reservar sala de reuniões. Ok? Então, esse processo pode ser que nessa primeira semana você não consiga fazer ainda. Mas você vai colocar como prioridade da segunda semana, que nós vamos dar mais alguns detalhes na quinta-feira que vem. Esta semana, mesmo com essas alterações da internet, eu ainda vou manter o horário das 19h30. Depois eu vou repensar, ok? Vou fazer algumas pesquisas para ver qual o melhor horário, que horário que não prejudicaria vocês assistirem, porque eu sei que a maioria trabalha, mas é importante que não tenha essas quedas da internet, porque elas desmotivam quem está assistindo, e eu fico na dúvida do que eu já falei, não falei, e estou também administrando aqui a calma, porque não é legal você estar falando e a internet cair. Eu sei que é algo que do outro lado fica ruim e do meu lado eu fico preocupada, né? Porque eu não sei o que o meu cliente está pensando, né? Eu sumo de repente. A gente costuma falar que é algo que temos que ter na nossa listinha de flexibilidade e adaptabilidade, mas não é uma coisa tão gostosa da gente administrar, né? Mas vamos administrando. Então, conseguimos planejar uma semana para você começar a pegar gosto, né? Pegar o ritmo da prioridade. Então, vamos depois começar a segunda semana, que eu vou falar mais na quinta-feira, porque na quinta-feira vai ter também um dado novo, para você ter 5 atividades relevantes para você falar em 5 minutos, ok? E aí eu também complemento o planejamento da segunda semana, onde você vai elaborar um processo, ok? E o bônus que eu vou dar para quem quiser ter essa tarefa facilitada, entra no meu, né, Instagram, no direct, fale que você assistiu a live do dia 9 e que você quer receber o formulário com todo. E eu espero que na quinta-feira a gente consiga falar sem tantas quedas e na semana que vem a gente planeja um novo horário. Vou fazer algumas pesquisas junto às pessoas que mais assistem para que a gente chegue no horário que seja um denominador comum para todo mundo, ok? Então, muito obrigada pela presença, pela participação e espero ter agregado algum valor para quem ainda não começou, para quem tinha dúvida e para iniciar
com motivação a sua menstruação. Boa noite, bom descanso e até quinta-feira.